Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal. E o objetivo desse vídeo é exatamente tentar responder a um questionamento que tem sido feito há alguns dias por várias pessoas que têm me mandado algumas mensagens perguntando sobre o tipo de postura que nós cristãos devemos ter em relação ao Natal. Tanta coisa é falada sobre essa data. Ah, pastor, é uma data pagã, como é que a gente vai, como cristãos, a gente vai trabalhar em cima de uma comemoração de algo que não diz respeito à cristandade, foi algo que foi importado do paganismo. Será que a gente deve, se não deve, é pecado, não é pecado? O que a gente deveria fazer? Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso nos próximos momentos, mas antes disso, eu vou deixar um texto para você já ir pensando, e então na sequência a gente vai ter a nossa vinheta e eu retorno para a gente conversar um pouco sobre isso. Texto de João capítulo 1, verso 14, que diz assim: Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a glória do Filho único do Pai. Eu já volto. O texto que acabamos de ler há pouco, ele menciona o fato de Cristo Jesus ter vindo aqui a essa terra. Ele se tornou um de nós. Ele assumiu a humanidade. O que é mais interessante é que no próprio capítulo 1, o capítulo 1 começa mencionando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, mas o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto está mencionando que, na verdade, antes que Cristo Jesus viesse aqui à Terra, ele já era um com o Pai. Ele já era Deus, ele sempre foi Deus, ele não deixou de ser Deus para vir e tornar-se um de nós, mas ele era um com o Pai. A encarnação é alguma coisa realmente extraordinária. Talvez tenha sido exatamente por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo vai se referir de uma forma tão tremenda a respeito disso. Na minha opinião, um dos melhores textos que acabam explicando a questão da encarnação de Jesus, que diz assim: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto aqui está mencionando que Jesus Cristo, ele é Deus, de acordo com aquilo que João mencionou lá no capítulo 1 do seu evangelho. Ele mencionou de forma clara, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, mas ele se tornou carne e habitou entre nós. Paulo está falando a mesma coisa, mas com outra perspectiva. Ele está falando sobre a motivação que levou Cristo Jesus a tomar essa postura. Ele vai mencionar que foi um amor puro e verdadeiro que motivou Cristo Jesus a dar-se por nós, mas não apenas isso. Ele vai mencionar que ele, sendo Deus, não julgou que deveria se apegar às prerrogativas da sua divindade. O que é que isso significa? Significa que tem algumas características que somente Deus possui. Nesse caso, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. Por exemplo, Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Não há nada, nenhum conhecimento que esteja escondido diante dele. Ele também é onipotente, ou seja, todo o poder para fazer seja o que for, ele tem para poder fazer. Quando ele veio e tornou-se um de nós, o segundo Adão, ele veio para assumir a condição do segundo Adão. Ele não podia usar os seus poderes enquanto Deus se quisesse salvar a humanidade. Ele tinha que vir e viver uma história e vencer aonde o primeiro Adão venceu, mas sem nenhum tipo de vantagem em relação ao primeiro Adão. Até porque se ele tivesse usado o seu poder enquanto Deus para vencer, se ele usasse a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, então as próprias forças espirituais do mal diriam, ele só venceu porque usou o seu poder enquanto Deus? Não, ele veio e Paulo está dizendo, ele abriu mão de usar essas prerrogativas. Ou seja, pensando na questão da onipresença, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra,
Ele, quando ia pregar o evangelho, ele ia para uma vila, ele não estava em nenhum outro lugar ao mesmo tempo, ele estava lá. A sua capacidade de conhecimento. Cristo Jesus, ele vai mencionar que todas as coisas que ele entrega que ele entregava para as pessoas, todo o conhecimento que ele entregava às pessoas era um conhecimento que o Pai tinha dado a ele para que ele pudesse fazer. Ou seja, ele não estava usando o conhecimento pré-eterno ou pré-existente que havia nele mesmo, enquanto Deus. Apesar de ser o Todo-Poderoso, você percebe que ele vai dizer aos discípulos: vocês acham realmente que eu fiz grandes coisas? Pois vocês, depois que eu for ao Pai, vocês farão coisas maiores do que eu. Ora, se ele estivesse usando o seu poder, a sua onipotência, como algum ser humano poderia fazer as mesmas coisas que ele, ou até maiores do que as dele? E aí depois lá em Atos, no capítulo 10, o que a Bíblia vai mencionar é que Deus, o Pai, ungiu o Espírito Santo, ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo, e as obras que ele as fez no poder do Espírito Santo. Ou seja, ele escolheu se esvaziar das suas prerrogativas divinas para poder salvar a humanidade. Isso é uma coisa extraordinária. E tudo isso aconteceu de uma forma tremenda, porque, sendo Deus, ele poderia escolher vir nos melhores palácios desse mundo. Ele poderia escolher estar presente em qualquer lugar dos mais luxuosos, sendo adorado por todas as pessoas, mas ele escolheu nascer numa família de pessoas humildes. José era um carpinteiro, Maria era uma mulher do lar. Eles não tinham muito dinheiro, a gente percebe isso no momento em que Jesus foi apresentado no templo, até porque quando ele foi apresentado lá no Pentateuco, que é mencionado, é que deveria ser oferecido um cordeiro para purificação, depois que a mulher dava luz a um filho. Mas se a família fosse muito pobre, poderia levar um casal de pombinhos. E é exatamente a oferta que José vai levar, é uma oferta de pessoas pobres. Jesus veio numa família pobre, humilde. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem que todos teriam a possibilidade de se identificar com ele, absolutamente todos. Ele, apesar de ser Deus, ele veio como um ser humano. E se isso não é razão suficiente para podermos exaltar o nome do Senhor, então o que seria? Naquela noite, há cerca de 2000 anos atrás, quando Cristo Jesus nasceu numa manjedoura, as pessoas do seu tempo não estavam esperando por ele. Mesmo aqueles que sabiam que ele chegaria, não estavam lá para poder adorá-lo. Foi gente simples, gente humilde que lá esteve. Eu estou aqui me lembrando especificamente dos pastores que estavam no campo, apacentando seus rebanhos, quando os anjos chegaram e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não foram os grandes nomes, não foi o Sinédrio que esteve lá para poder adorar a Jesus quando ele nasceu. Vieram pessoas do Oriente, indivíduos que faziam parte de países pagãos, tinham pouco conhecimento a respeito do Evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo, com o pouco conhecimento que tiveram, seguiram a estrela e chegaram até onde Jesus estava. Jesus já era um menino com cerca de 2 anos naquela altura, mas eles adoraram ao Senhor. Quando olhamos para isso, um sentimento de gratidão a Deus pelo dom de Cristo Jesus toma conta de cada um de nós, mas não apenas isso. Um sentimento também de que nós somos chamados pelo Senhor para podermos, de alguma forma, não apenas adorar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez, a Cristo Jesus por ter se dado por nós, por ter aberto mão das suas prerrogativas divinas para poder estar aqui no nosso meio e viver durante 3 anos e meio a experiência do ministério, mas viver 33 anos como um de nós. Não foi apenas isso. O amor que ele demonstrou enquanto aqui esteve é algo que realmente toca o nosso coração. Mas uma coisa que eu levantei lá na introdução desse vídeo, e que talvez você vai dizer: pastor, mas o Natal, como ele não foi importado da adoração ao sol, por causa do solstício de inverno e aquela coisa toda que vem de lá do paganismo. Deixa eu dizer uma coisa a você, tem muita coisa dentro do contexto da realidade ocidental que veio do mundo pagão, e é bem verdade, como por exemplo comemorar os aniversários. Você não encontra num contexto bíblico esse costume entre os judeus, eles não tinham esse hábito. Por que é que os aniversários são comemorados hoje? Foram costumes de povos pagãos que foram importados. Tem algum tipo de princípio que é quebrado quando você comemora mais um ano de vida? Não. Nós cristãos fazemos isso agradecendo a Deus por um ano de vida.
Ah, pastor, mas essa provavelmente não foi a data do nascimento de Jesus? Com certeza. Uma coisa é fato. Com certeza, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Com certeza, ele nem sequer nasceu no mês de dezembro. Os pastores estavam no campo apacentando as ovelhas. Eles não faziam isso no inverno. Provavelmente Jesus deve ter nascido em algum momento próximo, talvez de setembro, outubro, no máximo. Mas então por que a gente vai comemorar isso? Bom, nós comemoramos porque nós temos uma gratidão no coração. E nesse dia, nós erguemos o nosso pensamento junto com toda a família reunida para poder dizer a Deus, muito obrigado por ter dado Cristo Jesus. Jesus, muito obrigado por ter se dado por nós. Espírito Santo, obrigado por representar Jesus na nossa vida hoje. Pastor, mas eu não quero comemorar o Natal. Você não é obrigado a comemorar. Nesse sentido, eu tenho que olhar para um princípio que aparece lá em Romanos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre dias de festas que eram comemorados pelos judeus naquela época. E ele vai dizer, olha, sobre a questão dos dias de festas ou de feriados que são comemorados por alguns, tem pessoas que fazem muita questão em relação a esses dias. Não tem nenhuma dificuldade deles comemorarem esses dias, mas aquele que comemora não deve julgar aquele que comemora, porque não tem nenhum princípio que envolve salvação envolvido nesse processo. Então, a mesma coisa, o mesmo princípio a gente pode trazer para a questão do Natal. Ah, pastor, eu não quero comemorar. Então não comemore. Então não comemore, mas mantenha no coração uma gratidão grande por aquilo que o céu nos deu em Cristo Jesus. Tá tudo certo. Ah, pastor, eu gosto de comemorar. Particularmente, no meu caso, eu estou no Rio Grande do Sul, estou gravando aqui da casa do meu sogro, na região de Taquara, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, a família toda reunida, nós vamos estar sentados em volta da mesa, nós vamos orar juntos, nós vamos lembrar do nascimento de Jesus, vamos agradecer por Cristo Jesus e vamos comer juntos. O que é que tem de errado em relação a isso? Nós estamos cometendo algum pecado? De forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, nós não fazemos isso como algo que seja visto como um gesto que envolve pecado por fazer ou por deixar de fazer. Não. É um costume bom, porque a gente vai parar para poder pensar um pouco em Jesus. Mas e se a gente não fizer? Não tem nada de errado em relação a isso. Ah, pastor, e se eu resolver fazer isso lá no dia 3 de fevereiro? Pode fazer. Aí se eu quiser fazer isso em julho, faça. Não tem problema nenhum. Assim como também não tem problema nenhum de hoje dedicarmos alguns momentos para poder celebrar aquilo que Deus fez por nós. É claro que também, se esse dia acabar se transformando apenas num dia para troca de presentes e ao mesmo tempo para um jantar e para uma reunião de família, não tem nenhuma coisa que a gente possa dizer, biblicamente, não tem nada a ver, é uma janta, uma festa que você fez. Agora, se você quiser aproveitar esse dia para poder agradecer a Deus, reúna a família, faça uma prece a Deus, agradeça ao céu por ter dado Jesus Cristo para nós, mesmo que a gente saiba que não foi nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se você não ficar chateado comigo, eu gostaria de dizer a você, Feliz Natal, e que nesse Natal, Cristo Jesus possa estar bem perto de você. E quando você e sua família estiverem sentados em volta da mesa, convide Jesus para se sentar também e vocês possam se alegrar na presença dele. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Feliz Natal.